Vamos aqui agora falar um pouquinho sobre o câncer da próstata, né? O câncer da próstata, ele é o segundo câncer em frequência no sexo masculino, perdendo apenas do câncer de pele não melanoma, né? E como todo tipo de câncer, no seu estágio inicial, ele é assintomático, tá? Ele não apresenta qualquer sintoma. Por isso a importância de ser feito o rastreamento do câncer da próstata, que é muito simples, né? O homem, a partir de uma certa idade, ele vai passar no urologista, vai fazer a dosagem do PSA, que é um exame de sangue livre e total, e vai voltar no urologista com esse exame para fazer o exame do toque retal, né? Para exatamente avaliar o tamanho da próstata, se tem nódulos ou não, qual o tamanho dos nódulos, a presença, em qual topografia da próstata estão esses nódulos, se é uma próstata fibrosa, é uma fibra elástica ou é uma próstata endurecida, quantos nódulos tem, etc. Então, o exame do toque é importantíssimo e junto com o PSA, ele pode, né, dar o diagnóstico do câncer de próstata, que vai ser confirmado com o exame da biópsia da próstata, né? Mas voltando ainda a esse rastreamento, a Sociedade Brasileira de Urologia propõe que homens com 45 anos que apresentem histórico familiar em parentes de primeiro grau com câncer de próstata e homens da raça negra façam esse rastreamento aos 45 anos. Homens que não têm esses fatores de risco podem fazer aos 50 anos. Isso é uma diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia, mas outras sociedades no mundo têm outras diretrizes, então não é uma coisa única, cada um tem a sua diretriz. Uma coisa importante é que existem, né, outros fatores que corroboram para esse câncer aparecer mais cedo ou mais tarde, né? É importante saber que o aparecimento do câncer ele é multifatorial. O câncer de próstata ele tem uma associação grande com a genética. Tanto é que parentes do primeiro grau com o câncer aumentam 6 vezes mais a incidência daquele indivíduo ter o câncer. Então existe um componente genético importante e além do componente genético, a gente tem que saber que alimentação, realização de exercícios, controle de estresse, evitar o uso de álcool e outras drogas lícitas e ilícitas, né, como por exemplo o próprio tabaco, né, que é uma droga lícita, né, reduz, né, a chance de aparecimento desse câncer numa fase precoce, né? Mesmo que o indivíduo tenha uma carga genética e vai desenvolver esse câncer ao longo da vida dele, se ele fizer tudo isso, né, ou seja, usar droga, beber álcool, ganhar peso, não fazer exercício, esse câncer pode aparecer mais precocemente. Então observem que é um conjunto de fatores que faz com que esse diagnóstico seja mais cedo ou mais tarde, né? E uma vez feito o diagnóstico do câncer de próstata, volto a salientar que o único exame para definir o câncer é a biópsia de próstata. A biópsia de próstata é um exame mais invasivo, onde o urologista ou o radiologista, através do reto, introduz um instrumento que é o ultrassom e sob anestesia geral ou local, retira-se, guiado pelo ultrassom ou até mesmo com a associação do ultrassom e a ressonância, retira-se fragmentos dessa próstata que serão avaliados pelo médico patologista, onde definirá se existe câncer ou não e se existe câncer, o grau desse câncer, quantos fragmentos comprometidos, o percentual de cada fragmento, tudo isso vai ser definido na biópsia, né? Aliás, no laudo patológico dessa biópsia. Uma vez feito a biópsia, né, com o laudo dessa biópsia, né, você vai ter a definição do estadiamento desse câncer.
E feito isso, o urologista, juntamente com o paciente, vai definir o tipo de tratamento e se de fato esse câncer vai ser tratado nesse momento do diagnóstico ou pode ser postergado. E a pergunta é: todo câncer de próstata, quando diagnosticado, deve ser tratado imediatamente? Não. Antigamente não existia o que nós chamamos, o que nós fazemos hoje de vigilância ativa, que é uma estratégia, que a gente usa, é um acompanhamento vigiado, não é um tratamento. Tá? Aqueles pacientes em um grupo muito seleto, que tem critérios para a vigilância, não são tratados de imediato e são acompanhados de forma ativa, certo? Durante 2, 3, 5, 10 anos, né? E vão postergar o seu tratamento. Quando esse câncer ele progride, você então, juntamente com o seu médico, né? O paciente é retirado desse protocolo e submetido ao tratamento mais adequado para o caso dele, que pode ser a cirurgia ou a radioterapia. Lembrando que a cirurgia ela pode ser aberta, laparoscópica ou a cirurgia robótica, que é a cirurgia mais nova, onde você tem vantagens sobre as outras. A cirurgia robótica é uma cirurgia que traz um aperfeiçoamento da videolaparoscopia, né? O robô ele não opera sozinho, ele é um robô escravo, né? Ele só faz os movimentos que o cirurgião define no console onde ele está operando, né? Então é uma cirurgia que você tem um filtro de tremores, ou seja, não existe um tremor que o robô filtra isso. Você tem o cirurgião opera sentado, né? Com uma visão tridimensional, né? E as pinças do robô elas rodam 360 graus, coisa que a mão do homem não faz. Isso facilita o acesso a algumas áreas mais difíceis durante a cirurgia. Então a cirurgia robótica ela veio agregar e veio facilitar a cirurgia, diminuindo as complicações. E aí me perguntam, mas por que eu faço o diagnóstico do câncer e não opero de imediato? Tem vantagem em postergar esse tratamento? E a minha resposta é o seguinte: o problema do tratamento do câncer da próstata é que são as morbidades, né? Você tem a incontinência urinária e você tem a impotência sexual. A impotência sexual ocorre de 30% a 40% dos casos de câncer tratados. E a incontinência urinária é de 5% a 15%. Imagine vocês um homem de 50 anos com uma parceira mais jovem, operado ou submetido à radioterapia, e esse homem ele fica incontinente e impotente. Ele fica usando fralda e fica impotente. Então é óbvio que a qualidade de vida desse paciente vai diminuir e muito. É claro que nós temos estratégias para melhorar a incontinência e a impotência, mas se nós podemos postergar o tratamento dentro de uma faixa de segurança, é melhor para o paciente, que é porque ele tá sendo observado, acompanhado e vai estar ali mantendo a sua continência e mantendo a sua potência sexual. Então, portanto, como mensagens finais, vale a pena repetir que o homem ele deve procurar o seu urologista pelo menos uma vez por ano para fazer o rastreamento do câncer de próstata, já que uma vez diagnosticado precocemente, as chances de cura beiram os 100%. Muito obrigado.